Olá, queridos, que Deus possa abençoar sua vida. Estamos tratando da teologia joanina, né? Mais precisamente dentro do capítulo 2 de 1 João. Estamos trabalhando em 1 João e depois vamos a outros livros, as aulas mais profundas da Bíblia, na teologia de João, certo? João diz o seguinte no capítulo 2, dos versos 21 ao 26. Não vos escrevi porque não sabeis a verdade, antes porque a sabeis e porque mentira alguma procede da verdade. Nós precisamos entender que Jesus Cristo é a verdade. Não existe verdade fora de Cristo. Não existe luz fora de Cristo. A luz não combina com as trevas, nem a escuridão com a luz, que basicamente é a mesma coisa, né? Mas olha aqui, desculpa. Então, nós precisamos entender que assim como a luz não combina com as trevas, a verdade não combina com a mentira. Tudo que vem de Deus é bom, é verdadeiro e tudo que vem de Deus é bom e é verdadeiro. Precisamos entender isso. E no versículo 22 a gente aprende que aquele que não anda na verdade é mentiroso. E que todo mentiroso não confessa Jesus Cristo. Tanto é que João faz a seguinte indagação, partilhado verso 22. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O apóstolo Pedro, segundo o livro de Atos, os evangelhos, o Senhor Jesus perguntou ao apóstolo Pedro: quem eu sou? Alguns disseram que tu és João Batista, outros Elias ou algum dos profetas. Disseram os discípulos de Cristo. A indagação. E Jesus continua: e vocês? Quem dizem ser o Filho do Altíssimo? E aí Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus conclui dizendo: bem-aventurado é Simão Barjona, porque isso não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Então, assim como o apóstolo Pedro confessou Jesus Cristo pelo Espírito Santo, confessou ele como Salvador, toda pessoa para confessar Jesus
Cristo como Salvador e principalmente como Senhor, o senhorio de Cristo precisa do Espírito Santo, porque a nossa carne procede as más intenções. Então, pela carne você não vai confessar, mas pelo Espírito. Então, agora, tem um outro lado. Quem não confessa Jesus Cristo é o anticristo. Quem nega o Pai e o Cristo é o anticristo. Certo? Bom, já tratamos disso. Agora do 24 até o 26. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. É uma palavra de ordem. Permaneça em vós. Olha a palavra de ordem. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. E o que ouvimos desde o princípio? João diz: se em vós permanecesses antes o que ouvimos, a mensagem de Cristo, arrependimento e a salvação. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecer em vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez. Que Ele mesmo nos fez a vida eterna. Pare para pensar uma coisa. A gente só tem a vida eterna porque Cristo, nos deu seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Então, quando João, na sua teologia, ele diz que permaneça em vós o que desde o princípio ouvistes, permaneça no que recebeste de Cristo, a salvação por meio da carne e do sangue de Cristo. A vida eterna, ela só é concedida aos que creem em Cristo pelo sangue dele. Deus é totalmente amoroso, mas ele é totalmente justo. E o homem estava separado de Deus. Queda de Adão lá em Gênesis 6. Então, o que aconteceu? Quando Cristo se manifesta, o Verbo se fez carne, decálogo de João 1. Quando o Verbo se fez carne e habita entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, este Verbo se sacrifica por nós. Final dos Evangelhos, sacrifício de Cristo. Então, Deus faz isso através do Filho. Deus imprime todo o pecado humano no Filho.
para que o filho fosse julgado e abatido. E o filho voluntariamente aceita isso. Então, o que João está dizendo é que agora, dentro de toda essa mensagem do sacrifício que desde o princípio vimos, se nós cremos e confessarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós seremos salvos. Não vem por obras para que ninguém se glorie, né? O apóstolo Paulo ensina sobre isso, tanto em Romanos, quanto em Efésios, quanto em Gálatas. Nós aprendemos isso, se cremos com o coração e confessarmos com a boca que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, nós seremos salvos. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que procuram vos enganar. O que João está dizendo é que muitas vezes, quando nós não temos conhecimento, aqueles que têm algum e que distorcem a palavra de Deus, esses nos enganam e nós caímos, porque nós não temos base, uma casa que não é edificada sobre a rocha, desmorona. Caem falsos profetas, caem em doutrinas falsas, heresias. Jesus Cristo é o nosso bem mais precioso. Isso que João está declarando aqui, o próprio Jesus ele declara no mesmo evangelho. Olha só, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo do céu, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Então, essas duas passagens, tanto João 3 quanto 1 João 2, nos ensinam na teologia joanina, na teologia paulina e as cartas na teologia tiaguina, nos ensinam que a conversão se dá por meio da confissão no Filho, na fé no Filho de Deus, certo? E esta parte que fala do anticristo, que vai do 18 ao 26, fala
que nós só vamos não nos enganar se nós confessarmos Jesus Cristo e que Jesus Cristo nos protegerá, mas nós precisamos confessar Jesus Cristo não somente como Salvador, mas principalmente como Senhor da nossa vida, certo? Porque assim nós não seremos enganados, certo? Que Deus abençoe você, fique na paz do Senhor.